dos ingredientes ou dos ingredientes que nós vamos utilizar para fazer o adubo orgânico fermentado tipo bokashi é o carvão. Ele é uma fonte, é o carbono na massa desse composto. Vai então agregar umidade, ele é um condicionador térmico, ele é uma casa para micro-organismo. Ele vai trazer então uma estrutura, vai estruturar tanto a massa como o solo, né? Também tem uma função de estruturar e facilitar então principalmente a formação de humus nesse solo. Esse aqui é um outro trabalho que foi feito, uma coleta maciça de micro-organismo, já aqui da própria propriedade, da massa, onde foi feito o quê? Uma coleta da serrapilheira de um fragmento de mata ou de uma área de um café que tem já uma parte sombreada, que tem uma saia com bastante inóculo, e foi numa outra prática aqui feito pelo Leonardo, uma mistura de farelo, um pouquinho de melaço e a serrapilheira. E foi prensado no tambor, então se produziu esse inóculo, né? Tá aqui então nós temos já a identidade de vida dessa propriedade aqui, a identidade de vida dessa área. Um dos ingredientes também que nós vamos usar para esse composto orgânico, e é um dos que vai mais agregar, principalmente fonte de carbono, vai agregar uma fonte de alimento para esses micróbios que estão na massa, para acelerar o processo, é o farelo. O melhor é o farelo de arroz. Então você tem aqui um alimento nobre, esse aqui é uma geleia real para os micro-organismos dessa massa, né? A decomposição da parte de um carbono que é mais difícil, mais lignificado, que é o caso da que nós vamos utilizar aqui, a casca de café. Então, se não tiver o farelo de arroz, podemos utilizar o farelo de milho, qualquer outro tipo de farelo. Nós vamos então trabalhar com a fonte de carbono que temos em mais quantidade, que é a famosíssima que todos os agricultores conhecem, que é a casca de café. E isso aqui não pode jogar no terreiro e ir deixando de qualquer jeito no tempo, né? Nós podemos então aproveitar melhor elas. A colheita, após a separação do grão aqui, é voltar com essa casca para a saia do café e fazer a reutilização. Ela já traz uma parte inoculada, né? Essa casca aqui começou a agregar um fungo aqui. Nessa massa vocês vão ver que a gente precisa revirar para que esse fungo se expanda mais rápido para toda a casca. Então essa fonte de carbono pode ser resto de cultura, pode ser capim picado, napiê picado, podemos usar outras fontes de carbono, podemos, casca de arroz, mas a gente tenta sempre usar aquilo que é resíduo e aquilo que tem em maior quantidade na propriedade, na região, e vamos agregar um valor com ela. Nós vamos utilizar também a parte mineral, vamos utilizar primeiramente uma cinza da própria casca do café. Se utiliza a cinza para fazer a queima, né? Secar esse café. A cinza dessa casca de café é importante utilizar como um tempero, uma quantidade de massa de composto, porque ele vai trazer uma memória de absorção desse mineral. Então nós temos aqui um resíduo que já passou pela planta e que quando ela tiver agregado no processo com mais vida, a planta o reconhece mais fácil, e aí nós vamos trabalhar com a farinha de rocha. Farinha de rocha é o leite materno da humanidade. Aqui tem praticamente a composição de muitos minerais. Nós temos aí o basalto, uma rocha intrusiva, uma rocha com muita energia, né? Uma rocha que vem de vulcão, já tem muita energia. A melhor forma de a gente agregar mineral é através da farinha de rocha, ou né, o pó de rocha. Então a fonte mineral está aqui. Uma das coisas que nós vamos trabalhar também é com a terra, de preferência uma terra argilosa, uma terra local, porque já vai ser fonte de um inóculo. Nós vamos ter já aqui, né, um micro-organismo já, né, adaptado aí do solo. Ela vai agregar 1/3 a mais no adubo. Ela vai aumentar a concentração desse adubo. Vai também regular a temperatura e vai regular a umidade dentro da massa que nós vamos estar produzindo aqui. Então a terra é importante, de preferência argilosa. Mas se não tem argilosa eu não vou fazer. Não, a minha terra é arenosa. Vamos trabalhar com a terra arenosa.
nós vamos dar então a preferência pela argilosa por fato de agregar um pouco de umidade e proporcionar que o fungo se multiplique mais rápido, né? Nós falamos da parte de carbono, nós vamos trabalhar agora com esterco. Todo mundo quer um resíduo que em qualquer propriedade temos uma vaca, ou o melhor, o primeiro esterco que é melhor, com uma fonte de nitrogênio maior, seria o de galinha. Depois vem, né, o de ovelha. Depois do de ovelha, o de cavalo. Aí depois vem o da vaca e o de porco. Ou seja, que tem mais um resíduo. O resíduo mineral do esterco é muito pouco, tá bom? Nós vamos estar trabalhando aqui com um esterco de vaca, uma cama aqui de um trato de animal com o resto de esterco. Já tem uma fonte de carbono já com o esterco. Então o esterco ele vai trazer o inóculo e é uma fonte de carbono também. Ele é uma fonte de nitrogênio que vai então fazer uma relação ou contrabalancear a parte de carbono que nós estamos utilizando. Para essa massa de hoje, nós também vamos trabalhar com um resíduo aqui que é torta de mamona. A torta de mamona, como os agricultores já bem sabem, né, que ela tem aí uma porcentagem de nitrogênio e tem seus resíduos de carbono também. Então é interessante a gente sempre pensar em contrabalancear esses produtos. Nós precisamos ganhar tempo e espaço nessa mistura desse composto. Esse composto é uma forma que a gente tem visto aí nas propriedades mais inteligente, agregar um valor e acelerar um processo de decomposição e de retorno desses nutrientes para o solo ou aquela planta que vocês querem fertilizar. Nós vamos agregar a esse composto o melaço. Vai ser uma fonte de energia primária, né, para que logo esse composto já comece essa energia no sistema comece a ser utilizada pelos micróbios e assim inocular mais rápido toda essa matéria que a gente quer transformar. Então o melaço, no primeiro momento, ele é uma fonte de energia, ele também traz o seu resíduo mineral, ele tem potássio, ele tem fósforo, o melaço vem da cana. Se não tiver melaço, nós temos outras opções que seria o açúcar mascavo, rapadura, garapa. Então nós vamos estar utilizando para essa mistura de hoje uns 4 litros a 5 litros de melaço, que o produtor também pode estar, né, dissolvendo uma rapadura e fornecendo essa fonte, né, de energia para essa massa que nós vamos estar trabalhando. Então o melaço agrega energia para os micro-organismos e minerais, que é o resíduo que está nele. Nesse composto inicial vai água. Nesse composto inicial, a água, para cada 1,5 tonelada de composto, nós podemos trabalhar, para a gente não umedecer demais e também não faltar água para a massa, a gente costuma formalizar o uso de 100 litros de água. O produtor, então, com esses 4 litros de melaço, ele vai preparar aqui, então, né, uma água que não pode passar de 100 litros, para ele praticamente não errar na umidade. A gente tem que sempre trabalhar com um pouco de água e essa água é na proporção que a gente tem mais costumes práticos de trabalhar. O produtor prepara 100 litros d'água e vai jogando e vai distribuindo um pouco essa mistura. Um composto é um resíduo e muitas vezes ele está na sua matéria bruta. Um composto é um esterco que está no estábulo, é uma cama de frango ou é um resíduo de palha de café que está ali no monte. Este é um composto. De porte dessa turma aqui, né, dessa equipe, nós vamos estar fazendo um tipo de composto que é orgânico e ele tem uma fermentação. O tipo é chamado de tipo bokashi. Então nós vamos estar agregando um valor a esse composto para que o produtor ganhe no processo de adubação tempo e espaço, como também já consegue agregar nele a farinha de rocha, ou a parte mineral, o processo de inóculo. É muito importante, então, já levar para o campo essa matéria, esse composto bruto, já de uma forma inoculada para o campo e no processo já mais em decomposição, para que a planta ou o solo seja nutrido e, posteriormente, a planta recebe essa fertilização. Então nós vamos estar trabalhando com alguns ingredientes. Receita do bokashi: 4 partes de terra argilosa, 4 partes de fonte de nitrogênio, farelo de mamona, esterco de gado ou esterco de galinha, 4 partes, meia parte de minerais, pó de rocha, meia parte de cinza, no caso palha de café queimada, 4 partes de carbono, pode ser
casca de café, ou maravalha, ou capim. Uma parte da farelo de arroz, ou farelo de fubá, ou farelo de trigo. O inóculo, que pode ser, nesse caso, um silo de micro-organismo, ou o EM, já pronto, já diluído, já multiplicado. Uma parte de carvão moído o mais fino possível e melado de cana. E água para diluir o melado e chegar numa umidade de mais ou menos 50% da massa. Para esse composto, o que vai fazer com que o agricultor ganhe com ele é principalmente porque se você fosse jogar numa roça de café 1 tonelada de esterco, esse esterco teria ali uma atividade, uma agregação e retornaria aquele resíduo para a planta que ele está sendo utilizado. Mas quando você coloca um pouquinho de carvão, um pouquinho de farelo, um pouquinho de rocha, o ganho é praticamente, a conta que se faz, 7 toneladas. Ou seja, 1 tonelada desse composto tipo bocashi equivale a você jogar 7 toneladas de esterco numa proporção bruta ou no composto bruto. Então essa é a vantagem, porque você tem aqui uma quebra da matéria, uma fermentação através da microbiologia, transformando esse composto em outro tipo de composto, mas com esses agregados, principalmente os minerais que vão nutrir essa planta. Nós vamos iniciar então com a parte de carbono, a palha, o resto de cultura, a casca do café, aquilo que o agricultor tem. Nessa mistura aqui, o interessante é a primeira camada, nós vamos trabalhar os ingredientes por camada, porque assim é melhor para nós homogeneizar essa mistura. Então a primeira camada que nós vamos estar colocando aqui é a parte de carbono, o composto. Tá? Aqui já seria até um composto bruto, ó. Ótimo. O que vai vir por cima aqui agora é um saco de terra. Então, nós estamos colocando primeiro a parte de carbono, que é fonte de silício, vai estruturar o solo, vai colocar carbono no solo e também fazer com que multiplique esses micro-organismos. A segunda camada que nós estamos colocando é a terra. A terra, então, vai trazer a própria energia que está nela, né? Principalmente a micro-organismos quimiosimiotrópicos, principalmente são micro-organismos que está, então, presente na terra, que é do local da sua propriedade e de preferência que ela seja argilosa. Nós já tínhamos colocado a primeira camada que é de parte de carbono. Vamos agora colocar a terceira camada, que é esterco, é o resíduo de esterco, é a cama de frango. No caso aqui, o Aquino está colocando o resíduo aí, que é a casca de torta de mamona. Após colocar então o esterco ou a torta de mamona, nós vamos entrar com uma pitada de carvão. No caso aqui nós vamos colocar 1/4 desse saco aqui, que é de carvão. Então o carvão vai segurar a umidade. O carvão, quanto menor a partícula, seria interessante trabalhar com o carvão, uma partícula quase uma poeira. Principalmente se esse composto for para fazer mudinhas de hortaliça. Por isso é que o café seria ideal, porque ele já vem com uma partícula menor. Se for trabalhar com o resto de cultura, seria interessante passar num picador, deixar essa partícula menor, porque você vai fazer com que essa partícula agregue melhor a microbiologia e também não atrapalha na hora que for fazer ali, usar o adubo bocashi para fazer as mudinhas, um substrato para mudinha de hortaliças. Próximo aqui que vai vir seria uma parte de inóculo. O inóculo, que é uma serrapilheira. O Léo, ele fez uma captura maciça de micro-organismo, ele pegou um pouco de serrapilheira, um pouco de farelo e melaço,
prensou num tambor desse, fechou. Depois de 30 dias, ele já está aqui, praticamente aquela serrapilheira se ampliou a inoculação. Então nós vamos jogar por cima do carvão aqui um pouquinho. Para uma massa de 1,5 tonelada, você pode jogar até 10 kg desse nó, tá? 10 kg de serrapilheira. Aqui dá pra ver. Então, olha que bonito. Essa captura. Já dá pra ver aqui, então, esse primeiro fungo decompondo, bem agregado na matéria orgânica, né? Praticamente aqui é um actiomiceto. Então isso vai ajudar a essa massa. Por cima disso aqui agora nós vamos colocar o farelo. O farelo então já é um amido numa forma aqui para esses micro-organismos. Excelente nutriente. Além de agregar carbono, né? Agregar nutrientes para a vida dessa massa. Depois do farelo, aqui é o farelo de arroz. O mais nutritivo e o melhor para se trabalhar é o farelo de arroz, né? Farelo de milho, farelo de trigo, né? A procedência dos materiais também pode contar. É importante saber de onde estão vindo esses materiais. Agregou o farelo? Vamos entrar com a parte mineral. Então aqui não vai colocar um pouco da cinza. Então você sabe que o café ele tem uma memória de absorção. Cinza é árvore, cinza é madeira. Madeira volta a ser cinza, volta a ser solo, né? Tudo está conectado aí, então você tem essa memória. Um pouquinho desse... Vamos entrar com o basalto agora para agregar, porque a cinza não tem tanto mineral, é um resíduo. Então vamos entrar agora com o pó de rocha. A medida mais ou menos que nós ou vamos usar aqui, na massa inteira, que vamos trabalhar com esse pó de rocha, é 4 kg, 5 kg de pó de rocha, né? Feito isso, a última camada que é de cinza, vamos retornar. Vamos retornar de novo com a parte de carbono. Todo esse material aqui que você separou para fazer no dia essa massa de bokashi, você vai separando. Quando está com todos os ingredientes, vem e vamos montar a pilha para fazer a massa. O Léo está colocando aqui uma rocha apatita, mais um pouquinho, né? Uma rocha fosforada. Um pouquinho de fosfito para enriquecer. Fosfito é uma fonte de fósforo, e cálcio e silício. E o Aquino também está colocando aqui umas mãozinhas do fonolito. Bom, agora vamos retornar com outra. E aqui nós vamos entrar com um pouquinho da água já dissolvido melado. A energia do melaço. Vamos dar essa energia nessa primeira pilha. Já pode colocar outra camada. Casca, carbono. Casca de café. Então a ideia para melhorar a homogeneização desses ingredientes é ir trabalhando por camadas, né? Até você trabalhar todo o seu material que você separou previamente para estar trabalhando essa massa. Essa seria a proporção que estão trabalhando aqui, 4, 4, 4. 4 partes de terra, 4 partes de carbono, 4 partes de esterco. E aí o tempero é a rocha, o farelo, que é os agregantes, o carvão. É 3.500 reais.
esgotar todo o material que você separou para fazer a massa, está aqui a camada pronta, né? Nós vamos fazer essa então homogeneização. Para o trabalho para se fazer uma massa dessa de 1 a 2 toneladas, com 2 pessoas trabalhando, o tempo de 15 dias, 14 dias, vai gastar mais ou menos 24 horas. Ele vai começar a esquentar, né? ele vai começar a ter a sua fermentação. Nos primeiros 3 dias, fazer umas 2 reviradas no dia, né? Porque ele tem uma tendência a dar um pico de esquentar e ficar muito quente nesse início. Vai dar esse primeiro topo para tirar esse calor. A temperatura ideal fica ali em torno de 50, 53, 56. Essa temperatura tem que ser mantida. A análise da Embrapa. Só que o teste que vê se acertou na umidade é você pegar um pouco da massa, né, bem aqui no fundo, e você vai fazer uma pressão nela, fazer um torrãozinho assim e não pode escorrer nada. Interessante seria uma cobertura, porque nós vamos trabalhar com água só no início. Então é uma das práticas hoje muito utilizada, e o agricultor não tem receita, tem proporções, né? Porque o agricultor ele vai adaptar e vai trabalhar com aquilo que ele tem. Nós estamos então aqui com a massa de bocashi, estamos no seu segundo dia de fermentação. De manhã nós já fizemos uma revirada, chegamos aqui, abrimos, colocamos a mão um pouquinho na frente. Opa, não consigo nem ficar com a mão aqui dentro, está muito quente. Então o que nós temos que fazer? Fazer uma revirada. Nós vamos então fazer uma oxigenação. Vou jogar tudo mesmo, sempre na ponta.